Olá, tudo bem? Como é que vocês estão? Bom, final de semana passada não deu para mim dar o estudo para vocês, né? Porque eu fui para um lugar muito longe, um lugar chamado Guarulhos, e eu cheguei cansado, não estava conseguindo nem falar. Mas hoje nós vamos dar continuidade ao estudo da Palavra de Deus. E só lembrando, tá? Deixa eu só pegar um negócio aqui. Tá caindo os meus livros, caiu uma revista, peraí. Só lembrando, em breve teremos um estudo só sobre o santuário, tá bom? Um estudo só sobre o santuário, tá? Preparado com muito carinho, tá bom? E Deus vai abençoar ricamente e vamos fazer um estudo só sobre o santuário, tá bom assim? Pois bem, hoje nós vamos dar sequência no estudo sobre o sábado, tá? Por que, gente, que eu quero dar um estudo bem detalhado do sábado? Porque as pessoas dizem que os adventistas vivem do Antigo Testamento. E alguns estudos que nós já vimos, nós vimos que no original não existe nem Antigo ou Velho e nem Novo Testamento. Isso foi facilitado para o estudo. Ou seja, se você pegar o livro do Apocalipse e começar a estudar, dos 406 versos, dos 409 versos do Apocalipse, 276 versos são citações do Antigo Testamento. Ou seja, vamos traduzir para o nosso português, o Antigo e o Novo Testamento, eles andam entrelaçados, tá? No último estudo, nós estudamos sobre o dia do Senhor, o sábado. Hoje, nós vamos estudar sobre a instituição do sábado. Como que o sábado foi instituído? No céu, existe a guarda do sábado? Os anjos guardavam o sábado? Antes dos israelitas virem à tona, existirem, era a guarda do sábado já observada pela divindade? Vamos fazer uma oração e vamos estudar esse tema hoje, tá bom? Santo Deus amado Pai, muito obrigado pelo dia, pela semana. Muito obrigado pela oportunidade que nós estamos tendo de estudar a Tua Palavra. Pedimos a Sua sabedoria, pedimos o Seu entendimento em nome de Jesus. Amém. Gente, assim, o sábado, tá? O dia de sábado, não é dos adventistas do sétimo dia, tá? Eu quero também esclarecer uma coisa com vocês. Algumas pessoas, alguns irmãos queridos nossos religiosos, eles dizem que os adventistas marcaram uma data para a volta de Jesus, que foi em 1844 e Jesus não voltou, tá? E isso não procede, porque não existia os adventistas do sétimo dia. Existiam os adventistas nominais, tá? Que eram os adventistas do primeiro dia. Outra coisa, quando Guilherme Miller começou a estudar as profecias do santuário, quando ele começou a estudar as 2.300 tardes e manhãs, ele achava que o santuário que seria purificado era a terra, tá? Era a terra. E Guilherme Miller não era adventista, ele era batista, estudioso da palavra. E foi da permissão de Deus que ele entendesse dessa forma. Na época, houve uma sacudidura que de cara se apostatou mais de 20.000 pessoas numa tacada só. Tá? Foi desse desapontamento que um grupo de pessoas, de aproximadamente 50 pessoas, foram reestudar a Bíblia e queriam entender o porquê que Jesus não tinha voltado em 1844. Tá bom? José Bates e Irã Edson, caminhando no milharal, Deus deu a visão, tá? A Irã Edson, o José Bates, um desses dois tiveram a visão, e eles viram no milharal, um deles, o céu aberto e Jesus passando do lugar santo para o lugar santíssimo do santuário celestial. Não existiam os adventistas do sétimo dia, era um grupo de pessoas que estudavam a palavra.
E de 1844 para cá, nós vamos estudar isso na doutrina do santuário, tá? De 1844 para cá, iniciou-se o juízo investigativo. Tá no estudo, se eu não me engano, no estudo 12, tá bom? Começou o juízo investigativo em que nomes estão sendo aceitos, nomes estão sendo riscados do livro da vida. Até então não existiam os adventistas do sétimo dia. Mais para frente, vamos estudar a origem dos adventistas do sétimo dia. Vamos estudar sobre Ellen Gold Harmon, ou, tradicionalmente dizendo, Ellen G. White, tá bom? Então, assim, gente, da mesma forma que dizem que os adventistas marcaram data para a volta de Jesus e Jesus não voltou, que não é uma verdade, algumas pessoas dizem que os adventistas vivem no tempo da lei, do Antigo Testamento, e é um povo que guarda o sábado porque vive a antiga aliança, que Jesus morreu na cruz e a lei foi abolida. E o interessante é que o dízimo está no Antigo Testamento e as pessoas, as instituições religiosas exigem, tem umas que exigem que se o membro não devolver o dízimo, ele é excluído do meio dos membros. No Antigo Testamento está dizendo que não pode matar, não pode roubar, não pode adulterar, não pode dizer falso. No mesmo lugar que está escrito tudo isso que eu falei, está escrito acerca do sábado. Por que obedecer 9 mandamentos e um não? Por que um mandamento foi abolido e 9 não foi abolido? Vocês estão entendendo? Nós temos que entender uma coisa, que a instituição do sábado, ela existe desde a eternidade. Satanás, ele se rebelou contra essa lei na qual o sábado está envolvido. Nós temos que ter isso em mente. E hoje nós vamos estudar sobre a instituição do sábado, aonde foi instituído o sábado, tá? Nós vamos entender as razões do porquê que o sábado deve ser obedecido, certo? Primeiramente, a primeira pergunta é onde e por quem foi feito o sábado, né? Aí nós vamos para o livro de Gênesis 2, 1 e 2. Gênesis 2, 1 e 2. Assim os céus e a terra e todo o seu exército foram acabados. E havendo Deus acabado no dia 7º a sua obra que tinha feito, descansou no 7º dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a obra sua que fizera e criara. No céu existe, lá no céu existe o sábado, tá? Aqui nós somos limitados a espaço e a tempo. Lá no céu não, mas no céu existe o sábado, tá? Quando nós pegamos Isaías 66, diz que desde uma lua nova a outra, desde um sábado ao outro, toda a carne virá me adorar, assim diz o Senhor dos Exércitos. Virá, está no futuro. A divindade guarda o sábado. Os anjos guardam o sábado. Uma coisa que eu vou dizer para vocês, que vocês podem achar que é até loucura, mas com o tempo a gente vai chegar num consenso, existem mundos não caídos, tá? Porque não só existe nós, tá bom? Existem mundos não caídos, pessoas santas sem pecado, que guardam o sábado, conforme Deus pede. Tá bom? Satanás, quando ele foi expulso do céu, ele não tentou só o planeta Terra. Ele tentou os outros mundos não caídos. Não existe só a nossa galáxia. Existem outras galáxias, outras via-lácteas. Tá? E existem outros mundos. Pessoas que não pecaram, que Satanás tentou, mas não teve sucesso. Só no nosso mundo que ele teve sucesso. E aí chegou nessa devastação toda, mas está com os seus dias contados. Então, o sábado ele existe desde a eternidade. Ele foi instituído na criação do mundo para que o homem tivesse em mente que Deus é o Criador, mantenedor e sustentador de todas as coisas. Aí surge a pergunta, Wagner, se nós não trabalhar, se ninguém trabalhar no sábado, a economia para. Discordo. Quando nós pegamos aqui o livro de Deuteronômio, espero que eu lembre a passagem, tá?
Tá aqui. Capítulo 28 de Deuteronômio. As bênçãos que serão lançadas do monte Gerizim e os castigos que serão lançados também. Tá? O verso 15 é o que me chama a atenção. Será, porém, que se não deres ouvido à voz de Deus, o teu Deus, para não cuidares em fazer todos os seus mandamentos. Que mandamentos são esses, gente? Êxodo 20, do 1 ao 17. E os seus estatutos, que hoje ordeno, então sobrevirão a ti todas essas maldições e te alcançarão. Por que que as pessoas hoje elas vivem enfermas? Por que que o nosso mundo está caótico? Porque eles transgridem a lei de Deus. Se todo mundo fosse habituado a trabalhar de domingo a sexta, de domingo a quinta e na sexta até às 3 da tarde, e cada um observasse o dia de sábado, obedecesse e o santificasse conforme Deus ordena, não existiria tanta enfermidade. Não existiria os hospitais lotados, não existiria tanta catástrofe natural. Por isso que o nosso mundo está caótico. As pessoas estão pisando a lei de Deus. E quando eu falo pessoas, eu falo do professo povo de Deus que transgridem o sábado. Pessoas que fazem do dia de sábado um dia comum. Tratam de negócios. Pessoas que não obedecem, pessoas que não sabem fazer diferença entre o santo e o profano. E aqui no capítulo 30, verso 19 de Deuteronômio, Deus ele diz assim: os céus e a terra tomo hoje por testemunha contra ti, que tenho te proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas, tu e a tua semente. Aí você vai lá em Deuteronômio 11, verso 26, né? E 27. Eis que hoje eu proponho diante de vós a bênção e a maldição. A bênção, quando ouvires os mandamentos do Senhor vosso Deus, que hoje vos ordeno. Porém a maldição, se não ouvirdes os mandamentos do Senhor vosso Deus, e vos desviares do caminho que hoje vos ordeno, para seguir outros deuses que não conhecem. Então tudo está girando em torno de obediência. Quando eu desobedeço os mandamentos de Deus, e quando eu falo mandamento, aqui envolve o mandamento de saúde também, gente. A lei de saúde, nós vamos ter um estudo sobre a lei de saúde. E eu vou dizer para vocês uma coisa. Deus, ele estabeleceu regras, regulamentos, que se eu e você não seguir, nós vamos ter problema. Você entende por que que o mundo está sofrendo? Por que que as pessoas estão sofrendo? Por que que a situação não está indo de mal a pior? As pessoas estão transgredindo, estão pisando o mandamento de Deus. Amar a Deus sobre todas as coisas, os 4 primeiros mandamentos. Amar o teu próximo como a ti mesmo, os 6 últimos mandamentos. De Êxodo 20, do 3 ao 17. E aí a pergunta é, quem instituiu o sábado? Qual é a finalidade da instituição do sábado? Nós vimos lá em Gênesis 2, 1 e 2, né? Que havendo Deus acabado a sua obra no dia 7º, ele descansou nesse dia de toda a sua obra, que como o Criador fizera. Gente, entenda uma coisa, Deus precisava descansar? Não, mas ele nos deixou o exemplo. Quando você pega ali Êxodo 20, verso 8, começa dizendo o quê? Lembra-te. Por quê? Lembra-te. Porque as pessoas iam estar mergulhadas, as pessoas iam estar tão envoltas nos seus prazeres, que eles iam pisar os mandamentos de Deus. No qual o sábado está incluído. E os nossos irmãos das outras denominações, eles não entendem que existe 2 sábados. Existe o sábado moral e existe o sábado cerimonial em forma de ordenança. O dia da expiação, 10º dia do 7º mês, em Equipor, era considerado sábado. Entendeu? A festa do tabernáculo era considerado sábado. Era dia de adoração. O que quer dizer a palavra sábado? Separado. Separado para um fim. Então Deus ele trabalhou no domingo, nós vimos no estudo anterior,
No primeiro dia, no segundo dia, no terceiro dia, no quarto dia, no quinto dia, no sexto dia, no sétimo dia ele descansou e abençoou esse dia. Tá? Depois de descansar no sétimo dia, o que Deus fez? Ele abençoou, né, lá em Êxodo, em Gênesis 2, fala o quê? Que Deus ele abençoou, santificou e descansou de toda a sua obra que como Criador fizera. Então existe uma bênção especial no sétimo dia. Existe uma bênção totalmente especial. E você sabe qual é a parte mais triste? Que pessoas maravilhosas, pessoas muito bondosas vão se perder. E a culpa é dos líderes que não ensinam os membros acerca disso. Há um tempo atrás, eu conversando com uma senhora, fazendo um serviço, eu conversando com uma senhora e falei do sábado. E ela aceitou o sábado. Falei sobre a importância de não comer carne de porco e ela aceitou. Quando ela foi toda maravilhada a contar a novidade para o pastor dela falou que eu estava errado, que isso estava na antiga aliança. Que o que Deus purificou, o homem não pode considerar imundo. E ela voltou a comer carne de porco, não me deu mais ouvido e continuou transgredindo o sábado. Se ela se perder, o sangue dela vai cair sobre a cabeça dele. Entenda, gente, o sábado não é de judeu. O sábado, quando nós pegamos lá em Eclesiastes 12, 13 e 14, Deus ele fala o quê? Teme a Deus e guarde os seus mandamentos, porque isso é o dever de todo homem. Todo, seja judeu, seja grego, seja brasileiro, seja argentino, seja polonês, seja americano, seja australiano, seja mexicano, seja argentino, não importa o país que você esteja, é um dever de todo homem. Quando fala todo, está se generalizando a raça humana. Então eu tenho o dever de ensinar a vocês, porque se caso vocês se perderem, eu não levarei o sangue de vocês sobre meus ombros. E aqui nós vimos nos 2 primeiros versos, né, que Deus ele abençoou, santificou esse dia. Então tem uma bênção especial no sábado. O que é santificar? Santificar é tornar santo, é tornar separado para um fim. E Deus ele tem uma bênção especial no dia de sábado para mim e para você. Por meio de quais 3 atos distintos, então, foi feito o sábado? Deus ele descansou, abençoou e santificou. Santificar significa tornar santo, separar para um santo uso religioso. Vocês estão entendendo? Deus, ele descansou, abençoou e santificou. Os 3 meios distintos pelas quais o sábado foi feito é para ser abençoado, é para nós descansar e é para nós santificar. E quando... Gente, eu quero que vocês entendam, seja você da denominação que seja, quando for omitido a lei dominical, uma lei marcial, em que todo mundo será obrigado, quando eu falo obrigado é porque o negócio é sério, todo mundo vai ser obrigado a santificar um dia na qual a igreja e o Estado vão impor, só vão poder comprar ou vender quem obedecer esse dia, tá? Todos os guardadores do sábado vão se opor contra e vão ser caçados e vão ser perseguidos, só que Deus vai livrar esse povo. E no meio do céu, momentos antes da volta de Jesus, no meio do céu, a tábua dos 10 mandamentos vai ser mostrada. E o sábado vai brilhar como o sol. Gente, sábado não salva, mas o sábado, ou a não guarda do sábado, condena. Esse dia é separado e Satanás ele persegue. Por que de 10 mandamentos só um que foi abolido? E os 9? Eu não posso adulterar. Eu não posso roubar. Eu não posso dizer falso testemunho. Eu não posso cobiçar a mulher do meu próximo. Eu tenho que honrar minha mãe. Eu tenho que honrar meu pai. Eu não posso ter outros deuses, não posso tomar o nome de Deus em vão, né? Não posso furtar, como eu também não posso ter outros deuses diante de mim. Mas eu posso transgredir o sábado. Engraçado que os 9 mandamentos estão junto com o sábado.
E lá em Tiago 2, 10, 11 diz o quê? Aquele que diz que guarda toda a lei, os 10 mandamentos, mas tropeça em um só ponto, torna-se culpado de todos. Porque aquele que disse não matarás, também disse não adulterarás. Wagner, se você não mata, porém adultera, você se torna transgressor da lei. E o matar e adulterar está onde? Êxodo 20, do 3 ao 17. E o sábado está onde? No Êxodo 20, verso 8. Vocês estão entendendo? Que existe uma batalha muito forte contra o sábado, porque o sábado mostra Deus como Criador, mantenedor, sustentador. O sábado é o distintivo de Deus. O sábado é o diferencial. O sábado é o que destaca Deus como Criador, mantenedor, sustentador de todas as coisas. Entenda, quem guarda o sábado não é vagabundo, é um obediente. Wagner, mas você falou agora que a lei não salva, mas a lei condena. E eu não tenho que guardar o sábado para me salvar. Eu estou salvo, por isso que eu guardo o sábado. Como assim, Wagner? Religião. Eu já falei isso nos outros estudos e vou repetir de novo. Religião não é regras. Religião é relacionamento com Deus. É religar o que foi desligado. E quando você tem um relacionamento com Deus através da oração e do estudo da Bíblia, você vai entender que certas coisas que você gosta, Deus não gosta. E certas coisas que Deus gosta, você não gosta. Eu não gosto. Mas o que Deus tem para mim é melhor. Eu tenho que me adequar ao estudo da palavra de Deus para entender o que Deus quer que eu faça. O que eu devo fazer para viver em novidade de vida. Vocês estão entendendo? E no que Deus pede está incluso o sábado. Mas vai lá em Mateus 5, 17 e 18 diz: não penseis que vim abolir a lei e os profetas, não vim abolir, eu vim cumprir. Jesus cumpriu a lei, exato. E se ele cumpriu, ele está nos deixando o exemplo de que devemos fazer o mesmo. Tá? Teve Cristo alguma participação na criação e no estabelecimento do sábado? Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. João 1, verso 3. Vamos ler o verso 1 em diante? João 1... Estou em Jó, gente. João 1... João 1, verso 1 a 3. Para vocês poderem entender. Tá? João 1, verso 1 e 3 diz assim: no princípio era o verbo, com letra maiúscula. E o verbo estava com Deus. E o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Você quer entender o que é Deus? Vai lá no YouTube, no meu link, tá? No meu canal, e tem uma parte quem é Deus. Estude sobre quem é Deus, aí você vai entender esse verso. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Alegria. E estando maravilhados, disse-lhes: tendes aqui alguma coisa que comer? Está se referindo a quem, gente? Desculpa. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não compreendem. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Né? Não era a luz, mas veio para os que testificassem. Não era ele a luz, mas veio para que testificasse da luz. Ali estava a luz verdadeira, que alumia todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Está se referindo a quem aqui, gente? Jesus. Veio para o que era seu, e os seus não receberam. Jesus, a parte mais interessante, nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Jesus é a fonte da vida. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Um dos fatores de Lúcifer, atual Satanás, ter se rebelado contra Deus, era que ele queria participar do conselho da criação do mundo, mas a divindade sabia que o pecado ia surgir através dele. E existem reuniões que nem todos podem participar, e ele foi vedado dessa reunião.
Foi aonde ele começou a ficar irado. Satanás, gente, ele é especialista em iludir. Ele é especialista em enganar. E aqui em João 1, do 1 ao 3, nós vimos que Jesus ele criou todas as coisas. Que Jesus veio ao mundo, ele veio para os seus e os seus o rejeitaram. Né? Cristo, ele foi o agente ativo na criação. Tá? E assim, ele foi um agente ativo, tá bom? E ele descansou não porque ele precisava, eu já falei isso alguns minutos atrás, ele descansou para nos deixar um exemplo. E esse descansar, gente, é você tirar para adoração. Você tira para fazer o que você não faz na semana. Você vai dar estudo, não se matar em dar estudo, tá, gente? No máximo 2 estudos. Entendeu? Por quê? Você vai adorar, você vai almoçar com a família, você vai dar um estudo e você vai contemplar também a Deus. Você vai estudar a palavra, você vai tirar um tempo para você e para Deus. Você não tem que ficar o dia todo dando estudo, fazendo trabalho missionário, como eu vejo pessoas que davam 10, 15 estudos e hoje não estão na igreja. Gente, é um sábado deleitoso, não sobrecarregado. Eu, particularmente, sou contra reuniões ao sábado. Porque esse dia não é meu. Faça reunião no domingo. Vai fazer comissão? Faça no domingo. Mas não no sábado. Sábado não se resolve problemas eclesiásticos. É um dia separado para adoração. É um dia de santificação. Não é um dia de passar estresse. É um dia de desestressar. Mas o professo povo de Deus, no santo dia do Senhor, é 5, 6, 10, 11 estudo bíblico, sai para fazer visita, se estressa nas visitas, tem reunião depois de culto, coisa que não deve acontecer, tem reunião de comissão de edição da tarde, isso não deve acontecer. O pastor, o ancião, ele tem que gerenciar isso. Porque é um dia separado para adoração. É um dia que não é meu. É um dia que eu vou visitar uma família. É um dia que eu vou dar um estudo. É um dia que eu vou contemplar Deus. É um dia que eu vou estudar a palavra. É um dia que não é meu. Eu tiro para estar com Ele. Certo? Cristo, ele teve alguma participação na criação e no estabelecimento do sábado? O que vocês acham? Nós vimos agora que sim, porque tudo foi criado por intermédio dele. Por causa de quem o sábado foi feito? Marcos 2, 27. Por causa de quem o sábado foi feito, gente? Aqui, onde muitas pessoas erram. E disse-lhes Jesus, o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Assim, o Filho do Homem até do sábado é Senhor. Porque o sábado foi feito por causa do homem. Quem veio primeiro, o homem ou o sábado na criação do mundo? Deus, ele trouxe a lei do céu e instituiu no mundo antes de criar o homem? Ou ele criou o homem e depois instituiu a lei dele? De acordo com a palavra, primeiro Deus criou o homem. Depois ele estabeleceu as regras. Então o sábado, ele foi feito por causa do homem, porque o homem necessita de um dia de descanso, um dia separado para adoração. Embora tenha uma igreja aqui embaixo, eu admiro muito o povo. São um povo barulhento, gente. É um povo que grita, 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 grita. Não tem limite. Mas todo dia a igreja está aberta. Todo dia. Todo dia. Todo dia. Mas gritam muito. Mas vamos esquecer essa parte negativa. Vamos para a parte positiva. Todo dia tem culto. Todo dia eles estão ali. E Deus leva em consideração. Porque o dia que esse povo aceitar a verdade como ela deve ser aceita, será um povo fiel. Embora eles desobedecem, eu não vou citar o nome da denominação, por ética, tá? Embora eles fazem algumas coisas que não condiz com a Bíblia, mas eles estão ali. Deus, ele não leva em consideração o tempo de ignorância. E quando essas pessoas estudarem a palavra de coração e verem que estão fazendo algumas coisas que não condiz com a palavra e passar
a obedecer, no estalar de dedo, no estalar de dedo, a vida delas vai mudar. Deus, ele está no comando. Deus não olha quem eu sou, ele olha o que eu posso ser. Tá? Então, o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. O sábado foi instituído e oferecido ao homem como algo precioso, como um bem, um favor divino. Deus não criou o homem porque ele tivesse um sábado necessitando de ser guardado por alguém. Preste atenção. Deus não criou o homem porque ele tivesse um sábado necessitando ser guardado por alguém. Ao contrário, criou primeiro o homem, depois o sábado para atender-lhe às necessidades de repouso e recreação espiritual. Não foi feito para os judeus somente. Os judeus herdaram seu nome de Judá, um dos 12 filhos de Jacó, de quem são a descendência. O sábado foi instituído mais de 2000 anos antes de haver um único judeu. Ao Paulo dizer, por que o varão não provém da mulher, mas a mulher do varão, compreendemos querer ele dizer que o matrimônio foi instituído por Deus para todos os homens. Semelhantemente com o sábado, ele foi feito para o gênero humano. Ou seja, quando Deus fala ali do casamento, do matrimônio foi instituído para o ser humano, que isso foi na criação, ali está se dizendo a todos, e você não casa? Você não institui família? Peraí, mas não era só para os judeus? Por que você casou? Você está entendendo que não bate as coisas? Então, o matrimônio foi instituído para o ser humano. Certo? Independente de raça, cor e país. O sábado também. Teme a Deus e guarde os seus mandamentos, porque isso é o dever de todo homem. Ponto. Não tem acordo. Não tem acordo. É todo homem. Tá? E antes do povo de Israel existir, mais de 2000 anos antes, né? Deus ele já havia instituído o sábado. Aqui na terra. Porque no céu e nos outros mundos sempre existiu. Tá bom? O que requer o mandamento do sábado? Tá? Descanso. Você se desligar, você esquecer os afazeres da semana e dedicar esse dia unicamente e exclusivamente ao Deus Criador, mantenedor e sustentador de todas as coisas. E vou te dizer, se você tirar um tempo, o dia de sábado, para Deus, preocupação vai vir, coloca nas mãos de Deus. Dificuldade você vai ter, coloca nas mãos de Deus. Confia nele. Entrega a ele e ele vai te ajudar. Se você começar a obedecer o sábado como deve ser obedecido, eu tenho certeza que a sua vida ela não será a mesma. Tá? Deus, ele abençoou e santificou o sétimo dia enquanto nele descansava, certo? Deus, ele abençoou o dia de sábado. Os atos de bênção e de santificação têm a ideia de uso futuro das coisas que são abençoadas e santificadas. O tempo transcorrido não pode ser usado. Passou para sempre. A bênção e a santificação do dia, portanto, deve ter se relacionado com o futuro, para todos os dias de sábados futuro. Santificai, lá em Joel 1,14, diz assim, ó, santificai um jejum, apregoai um dia de proibição, congregai os anciãos e todos os moradores desta terra na casa do Senhor vosso Deus. Proclamai ao Senhor. Onde quer que seja usado na Bíblia o termo santificar, significa pregoar, prescrever, proclamar ou apartar. Então, quando o sábado foi santificado quando o sábado foi santificado e como o último ato pela qual ele foi dado ao homem, dele foi feita uma prescrição ou uma proclamação. Se não tivéssemos outro texto além de Gênesis 2:3, não haveria dificuldade alguma para deduzir dele um preceito para a universalidade da guarda do sábado, o sétimo dia a ser consagrado a Deus como templo santo por todos aqueles
para quem a terra e sua natureza foram especialmente preparadas. O primeiro homem deve o ter conhecido. A expressão santificou não pode ter outro significado. Ela nada significaria se não houvesse alguém de quem se requeresse que santificasse esse dia. Então, gente, Deus, ele santificou, ele separou. Esse dia é um dia estabelecido por ele. E desculpa, irmão, você aceitando ou não aceitando, você gostando ou não gostando, se você continuar nesse pensamento, um dia eu tenho certeza, você vai se arrepender. E você vai desejar esse dia de hoje, 25 de agosto de 2023. Mas não vai voltar nunca mais. Você vai desejar voltar a esse dia. Ou o dia que você vê esse vídeo. E vai ser tarde demais. Eis que estou à porta e bato, se ouvir a minha voz, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. E Deus também, gente, ele provou Israel no deserto. Quando você pega lá Levíticos, capítulo 16, Deus ele fez uma prova com o povo de Israel. O maná. De domingo a quinta, você escolhe um jarro. Na sexta-feira, você escolhe 2, porque no sábado não vai ter. Pode ler lá. Levíticos 16. E teve umas almas cebosas. Teve umas almas penadas. Que no dia de sábado foram colher maná e não tinha. Teve alguns incrédulos que na semana Deus mandava guardar um jarro ou um gomer. E recolheu um gomer ou um jarro. Eles escolhiam 2 e guardava para o outro dia, demonstrando falta de fé. Sabe o que acontecia? Cheirava mal, criava bicho. Deus ele provou o povo de Israel no deserto com relação ao sábado. Deus prova você. Deus prova a mim com relação ao sábado também. Uma coisa que eu acho triste, é vergonhoso. A pessoa vai procurar emprego, acha um emprego e só inventa de falar pro empregador nas quinta-feira que não trabalha no sábado. Eu acho isso errado. Todas as vezes que eu entrei numa empresa, que eu já trabalhei em empresa, que eu era o único adventista, eu era o único que tinha o sábado livre. Vocês sabiam disso? Eu era o único. Eles trabalhavam de domingo a sábado. Eu era o único. E o dia que era para viajar para Curitiba, que eu falei que não ia, eu não ia, porque eu já sabia que ia ter que transgredir o sábado, eles me mandaram embora. Mas eu deixei meu testemunho lá dentro. Todos os lugares que eu trabalhei, antes, desculpa, é que faltou luz aqui, tá? Todos os lugares que eu trabalhei, antes de mais nada, eu falava. Existem pessoas que demonstram falta de fé, deixa para falar na quinta, na sexta. Isso é errado. Isso é uma injustiça contra o empregador. Isso é uma covardia. Isso não é certo. Eu sempre falei antes, eu gostei do trabalho e tal, só que tem um pequeno detalhe. Antes de você falar qualquer coisa, eu vou dizer, eu sou adventista. De domingo a quinta, não importa a hora, eu trabalho. Sexta-feira, 5 horas, eu tenho que estar indo embora. 4 horas, tenho que estar indo embora. Porque eu não trabalho dia de sábado e o pôr do sol de sexta-feira é um dia sagrado para mim. Gente, eu não tinha dificuldade. Já dizia, tudo bem, aqui trabalhar o sábado, não podemos liberar para você. Tá bom. Falava, Deus está em tuas mãos. Passava-se o tempo, eu conseguia o trabalho. E eu já trabalhei em lugares que não tinha um adventista, eu era o único. E tinha o sábado livre. Então, gente, nós temos o quê? Que ser fiéis a Deus. Tá? Nós temos o quê? Que obedecer os mandamentos de Deus. Ele foi instituído no Éden, mas o sábado existe desde a eternidade.
tá? Nós vimos aqui sobre o maná, né? E Deus, nós vimos aqui também, se você estudar Êxodo 16, tá? Você vai ver que o povo, eu falei Levíticos, né? Não, é Êxodo 16, tá? Levíticos 16 é dia da expiação, tá? Quando você pega ali Êxodo 16, você vê que Deus provou o povo, Deus reprovou o povo, e até hoje o povo de Deus é reprovado, principalmente os adventistas do sétimo dia que transgridem o sábado. Tem pessoas que trabalham no mundo da enfermagem ao sábado para segurar o emprego. Dizem que é trabalho missionário. Isso é barganhar com Deus. Eu estou pesquisando uns textos, tá bom, para poder rebater isso. É errado trabalhar na enfermagem ao sábado. É errado. Uma associação. Não adianta, é errado. Por que que é errado? Porque você vai receber, o Estado não vai separar esse dinheiro seu. Mas eu vou dar de dízimo. Não é barganhar com Deus. Não é barganhar com Deus. A prova viva é o maná. O povo de domingo do primeiro dia da semana ao quinto dia, colhiam um jarro. No sexto colhia 2. No sábado não via. Então as pessoas estão se valendo da área da saúde para ganhar dinheiro. Estão sendo enganados por Satanás. Tenha isso em mente. Tá? Deus, ele provou o povo de Israel com relação ao sábado. Muitos foram achados em falta. Tá? É o propósito divino que a sua grande obra da criação dos céus e da terra seja lembrada? Sim. Quando você pega aqui, ó, Salmo 111, 2 a 4, lá diz assim, ó, grandes são as obras do Senhor, procuradas por todos os que nelas tomam prazer. Glória, majestade há em sua obra, e a sua justiça permanece para sempre. Ele fez lembradas as suas maravilhas. Lembrar-se-á sempre do seu concerto. O dia de sábado é um dia de separação para você relembrar a criação. Uma coisa que é bom você estudar, gente, nesse dia, é os momentos finais de Cristo na cruz do Calvário. Então, o sábado, gente, entenda, não é Wagner que está falando, é Bíblia que está dizendo. O sábado é o dia de Deus e não tem acordo, não foi abolido. Nós vamos chegar nessa parte. Tá? Lá em Ezequiel 20, né? Verso 20 diz o quê? E guardareis os meus sábados, santificai e guardareis os meus sábados, pois servirão de sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o vosso Deus. Olha só, santifique os meus sábados, porque é um sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor vosso Deus. Vossas gerações, nós fazemos parte da geração passada. E nós temos que obedecer os mandamentos de Deus, no qual o sábado está incluído. Por quanto tempo deveria o sábado ser um sinal do verdadeiro Deus? Por quanto tempo? Êxodo 31, 17. Êxodo 31, 17. Entre mim e os filhos de Israel será um sinal para sempre. Porque em 6 dias fez o Senhor o céu e a terra, e ao 7º dia descansou e restaurou-se. Então, por quanto tempo o sábado deve ser guardado? Entre mim e os filhos de Israel será um sinal para sempre. Os filhos de Israel, aqui está falando do Israel, tribo, mas também se refere a Israel espiritual. Eu e você, é para sempre. É para sempre. O sábado, ele deve ser obedecido para sempre. Existe nesse texto uma profunda significação, não aparente para os que não estão familiarizados com os fatos. No Egito, em virtude da opressão e do ambiente idólatra, a observância do sábado tinha sido não somente esquecido, mas de todo impossível, tá? Mas de todo impossível de ser guardado.
tá bom? A lembrança de seu cativeiro e opressão no Egito deveria ser um incentivo adicional para a observância do sábado na terra da liberdade. O sábado, portanto, além de ser uma lembrança da criação, deveria ser lembrança da libertação do cativeiro e do grande poder divino manifestado então. E como o Egito constitui o símbolo de todo aquele que permanece sob a escravidão do pecado, assim deve o sábado ser observado por toda pessoa salva, como memorial da libertação dessa escravidão, pelo grandioso poder de Deus, por Cristo Jesus. Da mesma forma que eu e você estávamos cativos no Egito espiritual, um dia você esteve lá fora, você foi escravo do pecado, o sábado é para você parar e lembrar quem você era e quem você é. Nós não devemos esquecer de quem éramos. Nós devemos focar em quem somos, mas devemos estar também focado no que podemos ser. Com a ajuda de Deus nós vamos vencer. Então, o sábado também é um dia para você meditar na sua vida passada, no que você era, nas bênçãos que Deus fez na sua vida. Da mesma forma, o povo de Israel. O povo de Israel, Deus, ele instituiu o sábado para que eles também pensassem nisso, no que eles eram. Vida de escravo, gente, não é uma vida fácil. Tá? De que mais Deus diz haver o sábado ser um sinal ou lembrança ao seu povo? Né? Também lhes dei o meu sábado para servir de sinal entre mim e eles, para que soubessem que eu sou o Senhor que os santifica. Ezequiel 20, verso 12. Além do sábado ser separado para adoração, é para nós entendermos que Deus é o Senhor do sábado, que Ele santificou o sábado, e nós devemos obedecer esse dia. Por meio de quem temos a santificação? 1 Coríntios 1:30. 1 Coríntios 'Mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual para nós foi feito por Deus, sabedoria e justiça, santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor.' Vamos lá. A pergunta diz o quê? Por meio de quem temos a santificação? O verso 30 do capítulo 1 de 1 Coríntios responde: nós temos santificação por meio de Cristo Jesus. Quando nós tiramos esse dia com propósito de adoração, com propósito de esquecer dos afazeres do mundo e nos dedicarmos a Deus, Ele nos santifica. Ele nos torna uma pessoa separada e santa. Ou seja, nós somos um diferencial no mundo indiferente quando nós obedecemos os mandamentos dele. Porque hoje, gente, é comum extorquir. Hoje é comum roubar. Hoje é comum enganar. Mas não é comum você obedecer os mandamentos de Deus. Não é comum você andar na contramão do mundo. Não é comum isso. Você está entendendo que Deus te chama para fazer diferença no mundo indiferente? Que declaração dos remidos mostra que eles se lembrarão do divino poder do Criador? Quando nós pegamos Apocalipse 4:11, lá diz o quê? Tu és digno, Senhor, e Deus nosso, de receber honra, glória, poder, porque todas as coisas tu criaste, incluindo o sábado. Sim, por causa da tua vontade vieram a existir e foram criadas. Então, meu querido irmão, não tem como eu e você fugir. O sábado é o dia do Senhor. Queira você aceitar ou não, você pode se espernear, você pode bater de frente, mas não é eu que falo, é a Bíblia. Quando você pega lá Isaías 66, 22, 23, diz o quê? Como os novos céus e a nova terra que hei de fazer estarão diante de mim, porque Deus ele vai criar novo céu e nova terra. O que vai ser destruído não é o mundo, mas as coisas que estão no mundo. E ele vai criar um novo céu e uma nova terra. E todos estarão diante dele, diz o Senhor. Assim há de estar a vossa posteridade, o vosso nome. E será que de uma lua nova a outra e de um sábado a outro virá toda a carne me adorar perante a mim, diz o Senhor. Na eternidade nós vamos guardar o sábado.
Existem pessoas que morreram na Igreja Católica, em diversas denominações, que morreram fiéis ao que obedeceram. Não você que está tendo contato acerca do sábado, tá? Mas pessoas que nunca teve contato acerca do sábado, não sabia que o sábado tinha que ser obedecido, mas eram fiéis aos princípios da sua igreja. Ah, mas adorava a imagem. Mas ele não sabia que era errado, mas ele era fiel aos princípios de Deus. Daqui para o céu será uma viagem de 7 dias. Por que uma viagem de 7 dias que Deus podia estralar o dedo e a gente está lá? Vai ser uma viagem de 7 dias, para que as pessoas que não guardaram o sábado possam guardar, senão no céu elas não entram. Vocês estão entendendo que o caso é sério? Daqui para o céu será uma viagem de 7 dias. Apocalipse 8, verso 1. E houve silêncio no céu cerca de meia hora em profecia, são 15 dias. Então vamos calcular aí 7 dias e meio para vir, 7 dias e meio para ir, para nós que estamos limitados a espaço e a tempo. Então nesses 7 dias e meio de viagem até o céu, vão ter que guardar pelo menos um sábado. E Martinho Lutero não guardava sábado, morreu e está salvo. John Hus, Calvino, foram pessoas que viveram conforme a luz que tinham recebido. Agora, você, que está tendo contato com a verdade e continua rejeitando, o seu caso é diferente. O seu caso é diferente. Sabe por quê? Olha o que Provérbios 29, tá? Provérbios 29, 28, verso 9 diz: o que desvia o ouvido de ouvir a lei, até a sua oração será abominável. Ou seja, se você, depois de ter esse estudo, ou se algum dia você ouviu acerca do sábado, você o rejeita, a sua oração ela é abominável. Vai, mas a minha oração é aceita. Se a Bíblia está falando que é abominável, Deus não aceita, e a sua oração está sendo atendida, eu te faço uma pergunta. É Deus mesmo? Porque Deus ele não pode abençoar a vida de uma pessoa que está em pecado, consciente. E agora? Satanás, gente, ele tem poder para dar falsas bênçãos. Ele é um arqui-enganador. Ele é especialista em visões óticas, em ilusionismo. Ele é especialista. Isso aqui fala que aquele que desvia o ouvido de ouvir a lei até a sua oração é abominável, ele não está brincando. Ele está falando sério. Ou seja, existe uma possibilidade enorme de Satanás estar te abençoando e você achando que é Deus. Ah, Wagner, mas aí eu estou tentando guardar e não estou conseguindo. Opa, aí já muda. Porque existe também um segundo fator. Eu sou criado na Igreja Católica Apostólica Romana. Eu, desde criança, tenho aprendido as leis católicas. Aí, de repente, vem um menino chamado Wagner e fala para mim acerca do sábado, mas a minha igreja não guarda o sábado. Se eu não me engano, o catecismo... Deixa eu ver aqui. Não sei se é a página 300... Página 22, né, do catecismo. Não, mas não é a página 22. Se eu não me engano, é a página... Ai, gente, eu não lembro. Não sei se é a página 324 ou 54. Lá fala que a Santa Igreja ela transferiu o dia de adoração do sábado para o domingo. A Santa Igreja. A Santa Igreja. Mas se você pegar a Bíblia Católica, está lá o 7º dia, é o sábado. Mas se você pega o catecismo, ela fala a Santa Igreja transferiu. E agora? Quem é o Wagner? Quem é o homem na fila do pão? Não foi Deus que transferiu, porque quando você pega ali... Quando você pega aqui... Vou ler 3 textos para a gente finalizar. Tá? Quando você pega
Êxodo 31, vamos lá. 18, certo? Aí você vem para Malaquias 3, verso 6. E você volta lá em Lamentações 3:22. Cadê? Nem cheguei em Lamentações aqui. Lamentações 3:22. Você começa a desconfiar do que os outros pastores dizem. Por quê? Êxodo 31:18. E deu a Moisés, quando acabou de falar com ele no Monte Sinai, as tábuas do testemunho, tábuas de pedra, escrita pelo dedo de Deus. Então foi Deus que escreveu os 10 mandamentos, incluindo o quarto. Só que no catecismo é dito que a Santa Igreja transferiu o dia de adoração do sábado para o domingo, certo? A Santa Igreja. Mas aqui em em Êxodo 31:18, fala que Deus escreveu com o dedo dele em tábuas de pedra. Aí você fala, mas está no Antigo Testamento. Aí você vai para Malaquias 3:6. Porque eu, o Senhor, não mudo. Ou seja, o que ele fala, o que ele faz, ele cumpre. Por isso, vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Aí você pega Lamentações 3:22, diz assim: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Novas são a cada manhã, grande é a tua fidelidade. Você entende por que você não é destruído? Porque Deus é misericordioso. Eu não sou destruído porque Deus é misericordioso. As pessoas que pregam contra o sábado não são destruídas porque Deus enxerga nela um pouco de sinceridade, mas se elas não mudarem, elas vão se perder. Aí você pega Isaías 8:20 para complicar o negócio. Porque Isaías 8:20 é um murro no baço, né? Isaías 8:20 é uma chicotada. A lei, Êxodo 20, do 1 ao 17, e ao testemunho. Se eles não falarem desta forma, nunca verão a alva. Quem é a alva? Jesus Cristo. Gente, o sábado está dentro da lei, onde não pode matar, não pode roubar, não pode adulterar. Por que 9 e não 10? Vocês estão entendendo? Então, assim, gente, eu não estou aqui para criticar denominação nenhuma, por favor. Eu estou aqui para dizer que o dia do Senhor não foi abolido, não será abolido. E por toda a eternidade nós vamos obedecer. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a nossa vida, que Deus dê a você um feliz sábado e que você possa estudar com carinho acerca deste dia. Qualquer dúvida, acesse o Facebook Conhecer Jesus é Tudo, eu vou aceitar você lá. E nesse estudo, tá, sobre instituição do sábado, você pode colocar perguntas, você pode fazer qualquer colocação que nós vamos estar respondendo, tudo bem? Fiquem com Deus, tenham um feliz sábado e vamos orar? Santo Deus, amado Pai, muito obrigado por esse dia, muito obrigado pelo estudo de hoje. Que o Senhor possa abençoar a cada irmão, a cada pessoa que entrar em contato com esse vídeo e que o seu nome seja exaltado na vida dela. Dai-nos uma boa noite, em nome de Jesus, amém. E lembrem-se de uma coisa, a voz é minha, mas a palavra é de Deus. Fiquem com Deus e até o próximo estudo. E não esqueçam, em breve, estudo sobre doutrina do santuário. Vai ser só santuário. Fiquem com Deus, gente. Um abraço e até a próxima.